Vem comigo aqui, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ser esclarecido de mais um detalhe que a palavra de Deus nos mostra. Vem comigo aqui observar esse ponto tão importante para a gente entender que está aqui na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Vamos ler apenas um texto, para a gente trabalhar o contexto dele, para a gente observar algo aqui muito importante, que temos que ter a ciência, o conhecimento desses pontos importantes que nos ajuda à defesa da nossa fé. Olha o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pelo qual devemos ser salvos. Você está entendendo o que essa palavra está dizendo? Tá não? Eu vou te ajudar. Vou te falar aqui, vou te mostrar o contexto. Isso aqui foi o apóstolo Pedro pregando o evangelho. Para quem, irmão Wellington? Para os líderes religiosos, anciães, principados, o sinédrio, onde ficava a cúpula dos líderes religiosos. Pedro está pregando o evangelho para os líderes da religião judaica. Por quê? Qual é o contexto aqui desse texto? Os apóstolos, eles ainda estavam no costume, indo ao templo, oferecer o momento de oração. E nesse momento, diz o texto que sobe Pedro e João, a hora da oração lá no templo. O templo era um lugar público, onde as pessoas estavam ali prestando sua adoração, seu culto a Deus, na velha aliança. Era um lugar que Deus estabeleceu para os judeus estar adorando e reverenciando a Ele no templo dos judeus. Aqui, os apóstolos ainda estavam nesse costume. Não é que os apóstolos viveram dentro do templo. Eles foram a esse lugar. Mas olha o que eles estavam fazendo no templo. Eles foram ao templo para a oração na hora que era dentro da tradição dos judeus. Os apóstolos, depois que Cristo morreu e ressuscitou e enviou eles, ainda ficaram com algumas tradições. Depois eles não pregavam isso, tá? Eu quero dizer para você que nenhum dos apóstolos pregava a ninguém, ordenando ir para nenhum templo. Eles não pregavam isso. Isso é um fato isolado que eles ainda foram no templo. Mas olha o que o contexto vai mostrar para a gente. Pedro e João vão ao templo. Chega na porta do templo, eles veem um paralítico que há muito tempo estava ali, mendigando. E nenhum dos religiosos, chegava para aquele homem exercendo misericórdia. Ignorava, com certeza os religiosos ignoravam. Mas Pedro e João vai e ali, motivado, guiado pelo Espírito Santo, Pedro e João ali para naquele coxo que pede a ele dinheiro, esmola, para se manter. E Pedro, usado pelo Espírito Santo, não é que Pedro disse, hoje tem milagre, hoje Deus vai curar. Não, Pedro foi, isso acontece naturalmente, dentro da vontade de Deus, na hora que ele quer e no momento que ele quer, no propósito dele. Não é a pessoa que vai dizer. Como hoje, esses falsos profetas criam os cultos de milagre, culto de poder, dizendo, venha que Deus vai operar hoje, isso, aquilo, outro. Não. Os apóstolos aqui foram estimulados, foram direcionados pelo Espírito Santo a esse homem. E aí aconteceu um milagre, onde esse aleijado, pelo milagre operado por Deus através dos apóstolos, esse homem foi curado da sua paralisia. Era coxo, aleijado. Ficou bom. Entraram no templo. Esse homem que foi curado também entrou no templo. E ele está lá no templo, perfeito agora, curado. Peraí. E houve uma grande multidão olhando aquele homem e disseram, não, peraí. Esse homem era aleijado. E a gente sabe que ele era aleijado. Há 38 anos, não sei quantos anos. Eu nem sei o detalhe do tempo. Mas há muito tempo esse homem era aleijado. Não era uma coisa do dia para a noite, não. A gente sabia que ele era aleijado. E agora esse homem está curado aqui, andando bom perfeitamente. Aí ele diz, ó, foi esses homens aí, ó. Aí
o aleijado mostra para o povo, o que era aleijado agora está sã, curado, agora está curado, sã pelo milagre de Deus, no nome de Jesus. Aí ele diz, foi esses homens. Aí o povo vai tudo para Pedro e João, ó. Vai tudo reverenciar, tudo idolatrar Pedro e João como o homem que tem o poder de Deus para curar. Só que os apóstolos olham para o povo e dizem, epa, não fomos nós que curamos esse homem. Esse homem está curado pela fé no nome de Jesus que ele creu. Aí Pedro e João agora aproveitam para pregar o evangelho no templo. No pátio público do templo. Era público. Não era um templo exclusivo de um pastor presidente. Era público. Não era só religioso da religião exclusiva que podia ir para o templo. Todos os judeus. Era um lugar público para os judeus adorar. Era público, aberto. Hoje não. Essas casas que chamam de templo é tudo privada. Vai para lá. Lá tem um dono. Ali não é de Deus não. Ali é do pastor presidente. Mas vamos lá, eu vou chegar aí. Deixa eu continuar narrando o contexto. E aí, os apóstolos começam a pregar. Agora, todo o povo que estava ali no templo, para cumprir a formalidade religiosa que a lei pedia, volta-se para Pedro e João. E Pedro e João começam a pregar o evangelho. Anunciar Jesus, irmão. Pregar o evangelho é isso. Mostrar ao povo agora que tudo agora não é mais pelos cerimoniais que a lei pedia, não é mais dentro de ordenança da lei. E os apóstolos começam a pregar o evangelho. E isso causa uma grande preocupação nos líderes do templo, nos homens de poder do templo, os principais anciões, os sacerdotes, o Sinédrio, que era a congregação dos trampa, dos poderosos de Deus, né? Como hoje, aquele grupo de sacerdotes, principais, anciões. E agora os anciões mandam chamar os apóstolos, que eles tinham autoridade de mandar prender e soltar. Sabia disso? Os religiosos líderes tinham autoridade de mandar prender. Essa autoridade dada por Roma, para prender e soltar quem ele quisesse. Só bastava dizer que estava profanando, blasfemando, eles mandavam prender. Foi assim que fizeram com Jesus. Bem, vamos voltar para aqui para o contexto. Os apóstolos estão pregando o evangelho e agora os anciões mandam pregar ele. Agora, olha o que eles dizem. Chega a liderança que estava ali diante dos apóstolos, anciões principais, e diz assim, vamos ver o texto que é melhor, né? Para a gente saber que eu estou aqui ministrando o que está na palavra. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número de homens quase 5.000. Olha, nesse momento aqui houve uma convenção muito grande a Jesus pela pregação do evangelho, glória a Deus. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. É a cúpula dos soberanos que diziam que era a autoridade de Deus para o povo. Vamos lá. Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia na linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Se juntou a cúpula dos líderes, colocaram os apóstolos no meio e interrogaram eles. Vocês estão fazendo isso, pregando esse evangelho, em nome de quem? Qual é a autoridade? Porque nós que somos a autoridade de Deus aqui, e não permitimos vocês fazer isso. Não consagramos vocês, não enviamos vocês. Vocês estão fazendo isso em nome de quem? Agora, olha o que Pedro vai dizer. Olha o que Pedro vai responder para esses líderes religiosos. Pedro agora vai pregar o evangelho para eles também. Pedro pregou para o povo que estava ali, diz o texto, que se converteram quase 5.000 almas. Agora, olha o que Pedro vai dizer diante da pergunta deles. E pondo-os no meio deles, perguntaram, com que autoridade e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pregando o evangelho? Precisa da autoridade de algum líder religioso para pregar o evangelho? Só precisa da autoridade de Cristo, que essa é a autoridade de Deus para a nossa vida. E ele já mandou. E aí, então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha agora a resposta de Pedro. Cheio do Espírito Santo, não temendo autoridade nenhuma,
nem eclesiástica, nem governamental, nem nenhuma autoridade. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de pregar a verdade. Ele prega para pastor, para papa, para padre, delegado, juiz, seja quem for, rapaz. A autoridade da minha vida é Jesus, não é nenhum líder religioso. Aleluia. Olha o que Pedro vai dizer diante da pergunta dos religiosos que se denominavam soberano de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel. Pedro está se dirigindo aos líderes da religião judaica. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que ele foi curado, seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel, que este homem foi curado em nome de Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo o Nazareno, porque tem gente que diz que Jesus o Nazareno não é o Jesus que nós adoramos ressuscitado, é o mesmo, só que glorificado. Esse homem foi ressuscitado no nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome deste é que este homem está sã diante de vocês. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Agora, o texto que nós lemos no princípio é o texto que Pedro vai dizer aos anciões, que vai evangelizá-los. Em nenhum outro há salvação. Versículo 12. Versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro está pregando o evangelho para os líderes religiosos da religião judaica de Israel. Pedro vai dizer: salvação não é por esses meios que vocês estão ensinando o povo. Salvação não é dentro da direção da mediação de vocês. Salvação não é dentro das ordenanças, dos rituais da lei que vocês estão escravizando o povo a viver. Salvação é por Cristo. Nenhum outro meio há por onde o homem é salvo. O homem é salvo por Jesus. Crendo nele, é o único nome por onde o homem encontra o socorro de Deus. É Jesus. Pedro aqui está pregando para os líderes religiosos. Porque queriam impedir. Aí sabe o que eles fizeram com raiva? Prenderam os apóstolos. Para que os apóstolos tivessem medo e não pregassem mais o evangelho. Aí prende os apóstolos. Aí chama os apóstolos, dá-lhe uma surra e solta os apóstolos. E adverte eles para não pregar mais no nome de Jesus. Aí os apóstolos vai pregar, vai anunciar. Aí eles prendem os apóstolos de novo. Irmãos, o que eu estou aqui levando para você é muito importante você entender. Eles prendem os apóstolos de novo. E diz assim: nós não proibimos vocês de pregar essa doutrina, de anunciar esse nome aqui em Israel, aqui no templo. Agora Pedro vai dizer: olha, escuta, julgai vós mesmos se é mais importante obedecer a vocês ou a Deus. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, não o que vocês querem. Não o que vocês mandam. Nós não estamos na autoridade de vocês, é na autoridade de Deus. Em Cristo anunciando o evangelho dele. Rapaz, irmãos, leia, por favor. Examine o capítulo 4 de Atos. O 4 e o 5. Você vai aprender algo muito importante aqui. Que hoje você vai ver que dentro da religião vocês estão privados dessa liberdade que Cristo nos deu para levar e pregar a verdade. Eu pergunto a você, se algum de nós que estamos em Cristo, compromissado com o Evangelho, pregar o verdadeiro Evangelho dentro da Assembleia de Deus, dentro da Universal, dentro da Presbiteriana, dentro da Adventista do Sétimo Dia, dentro da Deus é Amor, dentro da Congregação Cristã do Brasil, se algum de nós que tem o compromisso de pregar o Evangelho de Cristo, for para um desses lugares que eles dizem que é casa de Deus, lugar público, vamos ser aceitos? Vamos ter liberdade de pregar? Vai não. O pastor, os obreiros, os autoridades das igrejas vão logo botar você para fora. Não vão nem querer que você entre. Eu mesmo. Tem igreja que não me aceita nem entrar dentro dela. Essas igrejas templo do homem, que diz que é casa de Deus. Os líderes não suportam nem me ver, quanto mais me deixar pregar dentro delas.
não vão aceitar, porque eles não têm compromisso com o Evangelho, irmão. E quem prega o Evangelho não agrada a eles. Esses líderes, dentro desses templos, que ele diz que é o templo de Deus e a casa de Deus, eles não aceitam quem prega a verdade, porque quem prega a verdade dentro desses templos vai aborrecê-los, vai condená-los, vai reprová-los diante de tudo aquilo que eles estão ensinando e prendendo o povo dentro dessas casas que eles chamam de templo, igreja, onde eles se colocam como autoridade de Deus. Você pode ver, dentro dessas igrejas, tudo é sob a autoridade de quem? É de Jesus? É não. É dos pastores presidentes. Se tu pregar alguma coisa contrário, o estatuto e a doutrina da igreja dele, tu já não tem liberdade de pregar mais lá. Tu vai ser privado, vai entrar em disciplina. E não vai ter mais teu nome lá na agenda de pregador para se apresentar nos púlpitos das igrejas deles. Vai pregar a verdade do Evangelho? Vai pregar a verdade do Evangelho? Vai pregar a verdade sobre o dízimo? Vai pregar a verdade sobre casa de Deus? Sobre lugar de adorar? Vai pregar a verdade sobre batismo de água? Vai pregar a verdade sobre guarda-sábado? Vai pregar a verdade sobre tomar ceia todo mês? Vai pregar a verdade sobre estar debaixo de autoridade de líder? Vai pregar a verdade sobre esses ambientes que o povo é ensinado a estar lá para ter comunhão com Deus? Vai esclarecer o povo sobre essa verdade? Eles não querem, eles não aceitam, porque eles só manipulam e dominam e exercem de autoridade sobre o povo com a mentira que eles pregam. Porque se a verdade for levada ao conhecimento desse povo, que está dentro dessas igrejas, religiões, esse povo vai ser liberto. E se esse povo for liberto, eles não vão ter mais o povo no domínio dele, escravizado nas regras dele, vivendo, retido, centralizado nas igrejas deles. Os apóstolos estavam no templo pregando o evangelho. O templo era um lugar público. Vai pregar o evangelho dentro das igrejas aí que eu falei? Dentro da católica? Dentro da igreja de Mórmon? Dentro do Testemunho de Jeová? Vai pregar o verdadeiro evangelho? Porque dentro dessas igrejas, vocês têm que estar submissos. Não é a autoridade de Cristo, não. É a autoridade dos líderes. O governo que vocês estão servindo dentro dessas igrejas não é o governo de Deus. É o governo dos homens. O governo de Deus é Cristo. O governo dentro das igrejas é dos homens, que é o reino das trevas. Rapaz, medita nesse contexto. Eu li o texto e te expliquei o contexto. Não é só ler o texto isolado. Quando você lê um texto da palavra de Deus, vá buscar o conhecimento do contexto. Aonde aquele texto está inserido, qual é a situação, o que aconteceu ali para Paulo dizer, para Pedro dizer isso, em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro vai dizer isso dentro dessa situação. Foi proibido de pregar o evangelho, foi preso, foi levado a uma interrogação. E aí Pedro vai dizer, é por ele. Diante dos líderes religiosos, Pedro pregou a verdade. A verdade que liberta, meus irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa na live, mas eu vou terminar aqui esse trabalho aqui agora. Então, medite. Conheça isso que aqui foi falado para você agora. Receba essa instrução, esse esclarecimento. E eu peço a você, medite no livro de Atos, capítulo 4 e o capítulo 5, para você entender, compreender o que Deus quer nos ensinar pela sua palavra. Não fique preso em texto isolado, pregado por esses falsos profetas, que isolam o texto do contexto, que falsificam a interpretação, que manipulam e tornam a verdade de Deus em mentira, adicionando várias coisas, criando vários meios e métodos que tiram vocês da verdade que o Evangelho revela, da salvação que é unicamente, exclusivamente em Cristo, levando vocês a estar presos, escravizados, subjugados, dentro de igreja, sob a autoridade de homens, como se fosse a autoridade de Deus, para onde vocês têm que estar submissos. Conheçam a verdade e sejam libertos. Para servir a Deus, liberte, com liberdade, na verdade, e não preso na mentira desses homens, escravizado dentro do legalismo religioso. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Aqui você escuta e é esclarecido com a verdade. Para ir ao teu conhecimento, para ter libertação no teu entendimento e ser esclarecido, iluminado pela luz do Evangelho da verdade de Deus, que é Cristo, Cristo, Cristo. Amém?